Meus amados irmãos, nós queremos trazer aqui a nossa saudação a todos na graça e na paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, com o coração movido por sincera gratidão por todo o apoio, pela presença dos amados e gratidão também a Deus por todos os frutos que têm sido gerados a partir deste trabalho que tem, para a honra e glória de nosso Senhor, alcançado muitas vidas. E aqui estamos mais uma vez para juntos, como família, como corpo, como igreja, mergulharmos naquilo que a palavra de Deus, mediante a direção do Espírito Santo, tem a nos ensinar acerca de mais um relevante tema ligado à cristandade. Triunidade versus unitarismo. Deus é uma só pessoa ou três pessoas numa só essência? Afinal, existe base bíblica para a defesa da Trindade, mesmo não havendo a presença da palavra Trindade na Bíblia? A Trindade é um conceito bíblico ou é uma adição teológica do quarto século? Esse é um tema que tem proporcionado uma discussão muito grande, apesar de que a maior parte esmagadora do segmento cristão adota, aceita e acata a doutrina da Trindade. Eu, particularmente, não sou unitarista e não consigo enxergar respaldo bíblico que fundamente a concepção unitarista. Concepção essa que não concebe de maneira nenhuma a ideia de um Deus trino, o que aos olhos do pensamento unitarista seria uma prática politeísta. Nós não concordamos com esse modo de enxergar a questão e queremos aqui muito humildemente, à luz da palavra de Deus, tentar expressar que a palavra ela nos mostra exatamente o contrário. Há somente um Deus, irmãos, e esse Deus ele existe numa só essência em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus o Espírito Santo. E essas pessoas são distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Deus é um ser divino absolutamente perfeito. Ele é uma essência em três pessoas. O seu ser é o que ele é em relação ao universo que ele criou. As três pessoas elas são assim chamadas porque elas, o Pai, o Filho e o Espírito, se relacionam entre si de maneira pessoal. Quando os cristãos dizem que creem num só Deus em três pessoas, eles não querem dizer com isso que exista um Deus em três deuses, que existam três pessoas em uma pessoa, que existam três pessoas em três deuses e nem que exista uma pessoa em três deuses. Ao se referirem à Trindade, os cristãos querem dizer com isso que existe um Deus em três pessoas, que são o Pai, e o Pai é Deus, o Filho, que também é Deus, e o Espírito Santo, que também é Deus. E por que nós cremos na Trindade? Porque a Bíblia claramente ensina que há um único Deus e que também as três pessoas são chamadas de Deus. Deuteronômio 6,4 diz: vamos aqui fazer uma avaliação dentro da palavra, que é onde verdadeiramente nós encontramos resposta para tudo que diga respeito às coisas de Deus. Primeiramente, há um só Deus. Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 44,6: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 8: não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Portanto, há um só Deus. A segunda conclusão é: o Pai é Deus. 1 Coríntios 8,6: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Efésios 4, de 4 a 6: há somente um corpo e um espírito,
como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por todos e está em todos. A terceira conclusão é de que o Filho é Deus. Vamos ver João capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vejam vocês aqui que essa passagem atribui a Jesus a posição de criador de todas as coisas. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Vamos ler João, capítulo 20, verso de 26 a 29. Passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. É importante ressaltar, irmãos, que nenhuma pessoa ou anjo na Bíblia aceita o título de Deus ou a adoração devida a Deus, porque isso seria blasfêmia. A gente pode conferir Atos 14, na atitude de Paulo e Barnabé, que demonstra que é uma verdade aquilo que nós estamos afirmando aqui. Mas Jesus, ele aceita a declaração e a adoração de Tomé, um reconhecimento explícito de que ele é Deus. Em Hebreus 1, versos de 6 até 8, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Filipenses 2, de 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os amados notem que Paulo, aqui em Filipenses, no capítulo 2, ele faz referência a Isaías 45, 23, que é um versículo no qual o profeta apresenta a palavra do Senhor acerca de si próprio. Assim sendo, Paulo entende que Jesus ele é tanto Deus quanto Pai. Isaías 45, versos de 22 a 23. Os amados comparem. Também podem conferir outras passagens que demonstram claramente que Jesus é Deus. Isaías 7, 14, Isaías 9, 6, João 1, 1, como nós já lemos, João 8, 58 e 59, João 10, 30, Romanos 9, 5, Romanos 10, de 9 a 13, Colossenses 1, 15 e 16, Tito 2, 13, 2 Pedro 1, 1, 1 João 5, 20, são passagens, dentre muitas outras, que provam que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Mas não apenas isso, meus amados, o Espírito Santo também é Deus. Atos, capítulo 5, versos de 3 a 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja você que, primeiramente, Pedro afirma que ele mentiu ao Espírito Santo e no final ele afirma que Ananias mentiu para Deus, mostrando que o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. Segundo aos Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Existem mais de 60 passagens na Bíblia, meus irmãos, que mencionam as três pessoas. Mateus 3, 16 e 17, por exemplo, que fala: Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Temos aí as três pessoas da Trindade presentes numa mesma ocasião. Mateus 28, 19, Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
a Trindade sendo claramente mencionada aqui. Segundo aos Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A Trindade mencionada mais uma vez. Efésios 4, de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por todos e através de todos. Tito, capítulo 3, versos de 4 a 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo aparecendo juntos numa mesma cena. Os irmãos podem conferir também João 3, de 34 a 35, Romanos 14, 17, 1 Coríntios 6, 11, 2 Coríntios 1, de 21 a 22, Gálatas 4, 6, Efésios 5, de 18 a 20, 2 Tessalonicenses 3, 5, Hebreus 9, 14, 1 João 3, de 23 a 24, Judas, os versos 20 e 21, também são muitas as passagens que nos dão essa mesma direção e esta mesma segurança. Nossos irmãos unitaristas se equivocam ao atribuir alguns conceitos errôneos acerca da Trindade. Eles afirmam que a palavra Trindade não está na Bíblia e que a Trindade seria uma invenção dos cristãos do quarto século. É verdade que a palavra Trindade não está na Bíblia, mas o argumento de que somente palavras que estão na Bíblia representam conceitos bíblicos é ilógico, porque palavras como encarnação, monoteísmo, onipresença, onipotência, onisciência, são só alguns exemplos que me ocorrem agora aqui de palavras que não estão na Bíblia e ainda assim representam conceitos que são indiscutivelmente ensinados na Bíblia e aceitos por qualquer cristão. A palavra Trindade, ela foi usada para explicar o relacionamento eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas passagens bíblicas, como eu já citei aqui, evidenciam a Trindade. Heresias e crenças falsas costumam se multiplicar, meus irmãos, já desde os primeiros anos da igreja, e isso continua a ocorrer nos dias de hoje. Por isso, os pais da igreja primitiva combateram esse tipo de erro, principalmente nos seus escritos. Escritos esses que apresentavam a Trindade como sendo um ensinamento bíblico sobre Deus. Eu posso citar aqui alguns pais da igreja que escreveram sobre a Trindade muito antes do ano 300 depois de Cristo, ou seja, antes do início do quarto século, o que derruba essa tese de que a Trindade é uma invenção do catolicismo romano. Olha, no ano 90 depois de Cristo, Clemente, que foi o terceiro bispo de Roma, já falava sobre Trindade. O Didaquê, que é a doutrina dos 12, foi escrita entre 90 e 100 depois de Cristo, fala de Trindade. Inácio, bispo de Antioquia, que viveu provavelmente nos anos 90, também fala. O grande apologista e escritor cristão Justino Marte, que viveu em torno de 155 depois de Cristo, também. Teófilo, que foi o sexto bispo de Antioquia, viveu no ano 168. Atenágoras, grande teólogo, viveu no ano 177. O famosíssimo bispo de Lyon, Irineu, que viveu no ano 180. Tertuliano, grande líder eclesiástico, já perto do ano 200. O grande líder também, Gregório Taumaturgo, que viveu em 264 depois de Cristo, são alguns exemplos de conhecidíssimos pais da igreja que falaram sobre Trindade muito antes do surgimento do catolicismo romano. Uma outra acusação completamente descabida dos nossos irmãos unicistas é de que nós cremos que existam três deuses. Nós cremos que existe somente um único Deus. Algumas pessoas afirmam que os cristãos são politeístas, né? Ou seja, que nós cremos em mais de um Deus, porque os cristãos se referem ao Pai como sendo Deus, bem como ao Filho e ao Espírito Santo também como sendo Deus. Mas os cristãos creem somente num Deus. A Bíblia afirma claramente que há somente um Deus. Ela, porém, também claramente afirma que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Também afirma que o Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo, que o Filho não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai. A Bíblia afirma que cada uma das três pessoas são Deus e não deuses. Muitas ilustrações foram apresentadas, irmãos, através da história da igreja para ensinar a doutrina da Trindade.
Deus ele é um único ser que existe numa só essência e em três pessoas ao mesmo tempo. Portanto, não há nenhuma analogia que seja perfeita. Por exemplo, a analogia de que Deus é como a água, que se apresenta como líquido, sólido, gelo e vapor, ela é errônea, porque na essência de Deus não há apenas uma pessoa que meramente se manifesta de três formas diferentes. Existem sim três pessoas distintas. A analogia de que Deus é como um ovo composto de gema, de clara e de casca também ela é incorreta porque Deus não possui partes. O que deve ser entendido é que Deus não é nem três deuses, que é o politeísmo, ele não é também um Deus que pode ser dividido em partes, porque ele é uma só essência, e nem é uma só pessoa que meramente se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, que é o que ensina o chamado modalismo. Não é absolutamente nada disso. É uma, é uma clara revelação bíblica que nos aponta para um Deus, um único Deus, que se expressa em três pessoas, ainda que numa única essência. Aceitar pela fé, aceitar aquilo que está na palavra de Deus, nos parece ser a forma mais correta, mais adequada de nos aproximarmos da vontade do Senhor no que tange a essa questão. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.